Preservar a história do circo tradicional no nosso país é o objetivo do RISCO, um centro de investigação sobre as artes do circo. O responsável, o antropólogo Rui Leitão, diz que o património do circo está à deriva. Para já recolhem-se testemunhos humanos e materiais desta arte do entretenimento. Tendo em conta os documentos já reunidos, o responsável do centro diz que é urgente a criação de uma reserva técnica e apela à ajuda das entidades competentes. Outras duas peças que a Natália Chen, filha de Jorge Chen, nos doou, foram dois punhais que ela nunca chegou a utilizar, que era para fazer equilíbrios, portanto este punhal depois ela usava isto na sua boca e fazia equilíbrios, mas este aqui ela nunca conseguiu usar porque era extremamente grande e o pai dela depois acabou por fazer um mais pequeno, em que ela realmente já conseguia trabalhar. Não é um baú de memórias, mas também guarda passado, e um em particular, o da história do circo no nosso país. Assim, a coleção mais antiga que nós temos é uma cedência e não uma doação ainda de Sandro Monteiro. O Sandro é bisneto do Mariano Monteiro, que foi um grande empresário do circo, chamava-se o Circo Mariano, e que durou até mais ou menos a década de 60. Desta coleção temos aqui uma série de retratos do Sr. Mariano. Estas já estão todas digitalizadas também. Uma das fotografias que é muito curiosa é esta, que num dos seus caminhões não era só um caminhão de divulgação, mas também uma bilheteira online. Ou seja, podemos estar aqui a falar dos primeiros sistemas de venda de bilhetes porta a porta. Muito provavelmente há seus anos 30, 40. Rui Leitão é antropólogo, investigador e professor do INAC, Instituto Nacional de Artes do Circo, em Famalicão. É também, desde 2023, o responsável por uma pesquisa e recolha de testemunhos humanos e materiais da história de uma comunidade que pode ficar em risco, a do circo tradicional. O património do circo está completamente à deriva, não está nem estudado, nem classificado, nem nada, e estamos sujeitos a perdê-lo muito rapidamente. Por exemplo, grande parte deste material que a família Chen nos ofereceu aqui, aconteceu o bom momento de ter ido visitá-los e a bondade deles de nos ter doado, mas se este projeto não existisse, se calhar numas arrumações eles precisassem de espaço, para eles isto não faz sentido nenhum e teria ido tudo para o lixo. Coisas que contam a história do circo português. Coisas às vezes tão simples quanto, por exemplo, um conjunto de aros, que já nem sequer é usado, este tipo de aros, porque são extremamente pesados, são super... Isto são peças construídas, por exemplo, por eles. Isto já não é feito em fábricas como é atualmente. Para nós, RISCO, para a história do circo português, estes três aros fizeram parte de uma família, fizeram parte de um artista, foram construídos muito provavelmente pelo Jorge Chen, e isto tem um valor muito significativo para a história do circo. O espaço está também a tornar-se um inimigo do trabalho que Rui dirige no Centro de Investigação sobre as Artes do Circo. A Sala do Risco, no INAC, não tem as condições devidas para guardar estes momentos da história do século passado. Uma coleção que nós encontramos muito interessante, que a Natália também nos doou, que estava numa pasta de cabedal, que também está guardada aqui no nosso arquivo. Era uma pasta cheia de partituras, uma grande parte delas são mesmo originais e são manuscritas. Estamos a falar de uma época em que haviam orquestras dentro do circo. Neste momento era urgente que ainda este ano tivéssemos uma reserva técnica. Para mim é assim o meu grande desafio, para depois guardar decentemente, sem luz natural, com climatização, com a umidade toda controlada e tudo mais, porque cada dia que passa que isto está neste tipo de condições, a sua deterioração é sempre muito mais rápida. As pessoas olham para isto já como não ter hipótese de reconstrução. E, por exemplo, este chapéu, tenho aqui um J, que era a primeira letra do nome de Jorge Chen,
E este chapéu era de quando ele fazia de palhaço dentro do circo. E ele provavelmente até teve mais. Este é o único que restou. Precisamos de técnicos de papel, de ferro, de tecido, de madeiras, porque temos documentos tridimensionais e bidimensionais com todos este tipo de materiais misturados, ou seja, é preciso uma equipa relativamente grande até para se concluir este trabalho. Além da catalogação e musealização. A maioria do acervo foi doada pela família Chen, uma das mais importantes e antigas do circo tradicional no nosso país. Mais de 300 peças que estão agora à responsabilidade do Risco. Este é um dos figurinos do Jorge Chen, de palhaço, que é composto pelo casaco, pelas calças e por suspensórios. E aquilo toma uma outra posição. Mas esta é uma história que já se veste também com peças deste século. Não é só o circo do século XX que nos interessa como acervo, mas sim toda uma série de outros cartazes de espetáculos que passaram por Portugal e que estão a ser alvo também de conservação preventiva, que depois também serão digitalizados, preservados para que se possa estudar, analisar e contextualizar. O objetivo final é a criação de um museu de caráter nacional dedicado à história e às famílias do circo no nosso país, algo que demora algum tempo. O Risco já está em conversações com o Ministério da Cultura para que o espaço museológico se torne uma realidade nos próximos 10 anos.